Você sabe o que acontece quando você deixa de orar? Sabemos que a oração ela é muito importante sobre a vida do cristão. A oração é a forma de nós nos dialogarmos com Deus e estarmos mais perto dele. Se você deseja aprender mais, fique até o final deste vídeo. Aceite a paz do Senhor. Quem fala com todos vocês é a tua irmã em Cristo, Daniela Souza. Lembrando que a oração é a arma mais importante espiritual a qual o cristão ele tem e que ele deve usar, porque a Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Tiago capítulo 5, versículo 17 diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Por isso é muito importante te orar, para que nenhum desses poderes a qual atuam sobre este mundo com influências malignas possam vir a atingir a tua vida. Entenda uma coisa, quando te não ora, a tua vida será dirigida por alguma coisa. Por quê? Tudo aqui neste mundo, ele é governado por algo. Não existe nada sem governo neste mundo. E nós sabemos que a oração, ela pode haver uma grande transformação sobre o nosso futuro. Mas a falta de oração, ela pode trazer muitas situações difíceis também, a qual serão atuações que poderão governar sobre a tua vida. Por exemplo, quando nós oramos, mexemos diretamente no mundo espiritual. Quando você ora, você coloca a sua vida diante de Deus, você coloca a sua família diante de Deus, as tuas causas diante de Deus, te está transferindo o governo da tua vida para que o Senhor ele venha governar. E toda força maligna, toda força negativa que houver no mundo não pode tocar sobre a tua vida, porque você está entregando em oração o controle de tudo para que Deus ele venha governar por ti. 1 Reis, capítulo 22, versículo 20 em diante diz: Então o Senhor disse: Quem enganará Acabe para que ataque Ramote Gileade e morra lá? Um sugeriu uma coisa, outro sugeriu outra, até que finalmente um espírito saiu e se apoderou diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor, e ele respondeu: Sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. O Senhor disse: Você conseguirá enganá-lo? Vá e faça isso. Assim o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Entenda, pelo fato de Acabe não buscar a direção de Deus, o conselho de Deus, o espírito mentiroso entrou no seu grupo de conselheiros e deu um conselho errado para ele. Entenda que quando nós não estamos debaixo do conselho de Deus, sempre haverá um tipo de governo que estará governando a vida desta pessoa. Quando você não ora, a sua vida também ela é governada por maldições aqui neste mundo. Lembrando que as maldições existem, as maldições são reais e a única maneira das maldições deste mundo não governarem a tua vida é se existir um outro governo sobre você, que é o governo celestial através da oração, você se comunicando diretamente com o Senhor Jesus. Quando nós oramos, nós estabelecemos um governo sobre nós, que é o governo do Senhor Jesus Cristo, é o governo do Espírito Santo. Todas as vezes que oramos, estamos transferindo a nossa vida para o governo celestial, ou seja, para que o Senhor ele possa tomar a direção da nossa vida, tomar a direção das nossas causas. E entenda uma coisa, o exército das trevas, ele é muito organizado. E para este governo espiritual das trevas não ter poder sobre a tua vida, se você estiver marcado, selado pelo outro governo, e o governo que eu digo que te precisa estar selado é através da presença de Deus, é através do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que aqui neste mundo tem a maldição de Adão, tem a maldição de Eva.
A maldição de Adão é o castigo para todos os homens por conta da desobediência de Adão. E o sofrimento por conta que ele teria que, ou seja, um preço, né, para conseguir alguma coisa. E a maldição de Eva é um castigo sobre todas as mulheres. E a única maneira para quebrar toda a maldição é orando, entregando a Deus a tua vida em oração. Colocando tudo nas mãos de Deus em oração. Te pode estar perguntando, mas como que a oração ela irá mudar tudo isso sobre a tua vida? Lembrando que através da oração você recebe sabedoria da parte de Deus, sabedoria para você vencer o mal, sabedoria para ser quebrada todas as obras de ocultismo. Quando eu digo ser quebrada as obras de ocultismo, ou seja, para você vencer orando. Tem até uma frase em que se diz muito, a qual a gente ouve ou até mesmo lê muito por aí, as pessoas reproduzindo, é que a melhor forma do cristão descansar é de joelhos. Porque quando nós oramos, nós entendemos que a causa, ela não é mais nossa, mas foi colocada diante de Deus e o Senhor é quem vai começar a agir, vai começar a guerrear no âmbito espiritual da nossa vida. Porque quando nós oramos, Deus nos dá sabedoria de como sair à frente, muitas das vezes, em questões a qual nós não entendemos. O Senhor nos dá sabedoria, muitas das vezes, para administrar situações que precisam ser administradas. E que tive a entender uma coisa, que quando te não ora, a tua vida ela está sendo controlada por governos malignos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4 diz: no quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Satanás, ele está dirigindo muitas coisas já aqui neste mundo. Só que quando você ora, ele não tem mais poder sobre a tua vida, porque existe uma força em meio à oração no mundo espiritual. É por isso eu sempre digo que nos dias em que estamos vivendo, se ouve muitas pessoas dizer que não tem mais força de orar, muitas pessoas têm estado fraco na fé, porque se você deixa de orar, se você enfraquece na oração, é um passo que o inimigo ele entende que é uma brecha, na verdade, que você está dando legalidade para que ele venha atuar na tua vida. Mas quando alguém se propõe a ter uma vida de oração, quando alguém se propõe a guerrear em oração no mundo espiritual, o inimigo ele não pode tocar. O inimigo ele não pode agir, porque o governo não está nas mãos dele, mas o governo da tua vida e da tua história, das tuas necessidades, está nas mãos de Deus. E o que é estar debaixo do governo de Deus? Estar debaixo do governo de Deus é manter a confiança que enquanto você busca Deus, Ele trabalha por ti. Independente das circunstâncias favoráveis, independente do momento, independente da situação, ou muitas das vezes até mesmo o que a geografia lhe proporciona. Essa pessoa crê totalmente em que Deus pode agir e por isso que há uma batalha muito grande no mundo espiritual que o inimigo tem tentado nos últimos dias fazer com que a igreja pare de orar, com que a igreja venha retroceder, com que a igreja venha diminuir a oração, porque quando nós oramos, nós nos tornamos fortalecidos no mundo espiritual. Quando nós oramos, nós nos tornamos fortalecidos em meio às batalhas e os contra-ataques espirituais que veio ao nosso encontro. Então, por isso, quando nós oramos, o Senhor, Ele nos dá direcionamento, Ele nos guia, não importa como é que está acontecendo momentaneamente, mas o Senhor, Ele dirige a solução a qual aquilo que você tem orado, que você tem clamado. E eu sempre digo, é muito importante, isso é muito sério. A nossa casa, ela precisa estar debaixo de oração. Os nossos negócios precisam estar em oração. A nossa vida em Deus, nós oramos para as outras pessoas, mas precisamos buscar para nós também.
Precisamos sim interceder para que o Senhor venha repreender retaliações no mundo espiritual, porque isso é sério e muito sério. Precisamos pedir ao Senhor para repreender todo contra-ataque de governos malignos no mundo espiritual. As direções para a tua vida precisam estar debaixo de oração. As mudanças para a tua vida precisam estar debaixo de oração. Os projetos precisam estar debaixo de oração. A oração ela continua sendo essencial sobre as nossas vidas. Eclesiastes capítulo 4, versículo 14 diz: porque ele sai do cárcere para reinar, ainda que tenha nascido pobre no seu reino. O que a Bíblia está querendo dizer é: já existe algo traçado aqui neste mundo para desgraçar e trazer ruína à vida das pessoas. E se você não quer ficar debaixo deste governo que traz ruína, que traz desgraça, você precisa buscar pelo governo celestial de Deus, o Espírito Santo, para a sua vida. E lembrando que o governo de Deus, ele só entra na vida de alguém através da oração. Então você precisa orar um pouco mais para que as coisas, o Senhor possa colocar tudo na direção dele sobre a sua vida. Eu sei que é muito comum que quando se trata de oração, muitas pessoas até mesmo arrumam tantas desculpas, tantos afazeres para não orar, mas a oração ela continua sendo essencial. Então volte ao caminho da oração, busque ao Senhor, porque eu tenho certeza que o governo celestial irá direcionar todas as causas da sua vida e você irá ver que quanto mais você ora, mais comunhão você passa a adquirir no reino do céu, mais sabedoria, e o Espírito Santo de Deus é quem vai lhe dando orientação. Que Deus abençoe a sua vida. Se este vídeo te ajudou, deixa aqui embaixo o seu like, compartilhe com os teus amigos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.